Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula remota, tá? Essa semana nós estamos na 13ª aula, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre múltiplos e divisores de um número inteiro, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula. Bom, pessoal, a primeira questão a gente tem o seguinte: represente os múltiplos dos números abaixo. Então, para a gente representar os múltiplos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, M, que significa múltiplo, por exemplo, do número 5, tá? Então, eu vou sair multiplicando, ó, vou fazer 5 vezes 0, vezes 1, vezes 2. Aí, ó, 5 vezes 0 é quanto? 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, os múltiplos de 5, 0, 5, 10 e assim por diante. Então, os múltiplos de 5, você vai multiplicar do 0. Como o conjunto é infinito, você vai multiplicar, por exemplo, até 5 vezes 4 aqui para botar os 5 primeiros, tá bom? Você multiplica, bota os 5 primeiros e já tem alguns múltiplos, tá? Então, ó, 12, eu começo multiplicando 12 por quem? Começo multiplicando 12 vezes 0. Então, o primeiro múltiplo de 12 será o 0. Boto uma chavezinha aqui, tá? Segundo múltiplo, 12 vezes 1. Então, 12 vezes 1, 12. Coloca o múltiplo aqui em cima, tá? Terceiro múltiplo, 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Tá? Terceiro múltiplo, 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Então, coloca aqui, 36. Tá? O próximo múltiplo, 12 vezes 4, 48. E aqui, pessoal, eu coloco o símbolo de reticências. Tá? O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Então, basta você multiplicar do 0 até o 4, ó. Multipliquei os 5 primeiros e o resultado aqui, ó. Esse resultado aqui são os múltiplos. Tá bom? Na letra B, você sabe que começa pelo 0. 9 vezes 0, aí 9 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e vezes 5. Que você vai fazer, tá? Vai multiplicando, botando o resultado aqui, tá bom? A letra B eu quero que vocês tentem fazer. A número 2. Calcule os múltiplos do número 4. Então, os múltiplos de 4 começa a partir de quem? A partir do 0. Então, a letra C já não é verdadeira, né? Só tem uma alternativa correta aí, tá, pessoal? A C não é a verdadeira. Então, começa do 0. Múltiplo de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim por diante. Então, a resposta correta aqui dos múltiplos seria a letra B. Tá? Correta aqui seria a letra B. Vamos para a terceira questão. Tá? Responda corretamente. Quando dividimos 10 por 2, a divisão é exata? Então, ó, vamos fazer aqui a divisão. Quando a gente divide 10 por 2, dá quanto? 5. 5 vezes 2 dá 10. Quando é que uma divisão é considerada exata? Quando o resto dela for 0. Então, essa divisão é exata, sim. Quando a gente dividiu, deu quanto? 5. E a divisão é exata, sim. Tem duas respostas aí, tá? O número 5 e sim. Letra B. 10 é divisível por 2, por quê? Então, nessa questão aqui, a gente vem para os critérios de divisibilidade, tá? Quando é que o número é dividido por 2? Quando é que o número é dividido por 3 ou por 5, tá? Então, qualquer número que for par, ele é divisível por 2, certo? Por exemplo, 10 é par, 12, 14, 18, 20, 22, 8, 6. Então,
qualquer número par, ele é divisível por 2. Então, aqui, ó, 10 é divisível por 2, por quê? Porque ele é par, tá? A justificativa aqui você vai escrever porque ele é par. Se o número for par, ele divide por 2, tá? Letra C. Quando dividimos 10 por 3, a divisão exata, vamos ver agora que não é. Quando eu divido 10 por 3, 3 vezes 3 é 9, para 10 sobra 1. Então, não teve resto zero. Se não teve resto zero, a divisão é exata? Não. Tá certo? Aí você vai justificar que não é exata porque não deu zero. Tá bom? A letra D. 40 é divisível por 2. Se eu dividir 40 por 2. Olha, pelo critério de divisibilidade, nem precisava fazer a conta. 40 é par, né? Todo número par divide por 2. Mas vamos fazer a conta. 20 vezes 2 dá 40, para 40, nada. Divide e a divisão é exata, tá? Você vai colocar os critérios, quando é que o número divide por 2, 3 e 5, tá? Por 2, a gente já viu que basta que o número seja par. Por 3, quando é que o número divide por 3? Quando a soma dos seus algarismos dividir por 3. Por exemplo, o número 27. Como é que eu sei que ele divide por 3? Eu somo 2 mais 7, que são seus algarismos, ó, dá 9, e 9 divide por 3, que dá 3. Então, só divide por 3 quando a gente soma os algarismos, tá? E essa soma divide por 3, tá certo? E por último, quando é que o número divide por 5? Quando ele terminar em 0 ou ele terminar em 5, tá bom? Então, ó, número 50 termina em 0, divide. Número 25 termina em 5, divide. Número 35, divide. Número 80, divide. Então, terminado em 0, ó, ou terminado em 5, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. Estarei à disposição de vocês, tá? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.